Olá pessoal, eu sou o Leonardo, fundador do Recuperador CRM, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre comissões, tá, para cobrança terceirizada. Então a gente vai falar um pouco sobre dois conceitos que são taxas administrativas e honorários de assessoria. Esse vídeo, obviamente, ele é destinado para empresas de cobrança terceirizada, então assessorias de cobrança, escritórios de advocacia. Então não se aplica ao cenário, né, de um departamento de cobrança que faz ali a cobrança interna. Então vamos falar aqui da documentação. Então na documentação a gente tem um capítulo para cada uma dessas possibilidades de comissão. Então um capítulo sobre taxas administrativas e outro capítulo sobre honorários de assessoria. Então vamos começar falando primeiro das taxas administrativas, que é um cenário mais comum em assessorias de cobrança. Até existem nos advogados também, mas normalmente quem usa mais são as assessorias de cobrança. Então a taxa administrativa é um formato de comissão onde o credor abre mão de parte do recebimento dele. Então vamos imaginar que um determinado credor ele fechou, né, um contrato com a sua empresa de cobrança que prevê a remuneração de 10% sobre o valor ali pago pelos devedores. Então, nesse caso, se você fechar um acordo de R$ 1.000, por exemplo, já com juros, multa, correção monetária, e o devedor fizer o pagamento dessa parcela de R$ 1.000, 10%, R$ 100, compete para você, né, como comissão. E o restante, os outros 900, é o valor líquido de repasse do credor. Se você estivesse usando um meio de comunicação, um meio de pagamento automático, um dos dois vai ter que arcar com esse custo, né, da taxa ali do boleto, por exemplo. Então, digamos que você configurou o sistema para descontar da sua taxa administrativa, da sua comissão. Então, seu repasse, né, o que vai entrar na conta corrente da sua empresa é os R$ 100 menos o valor da taxa do boleto. Então, isso aí é uma configuração que você faz no meio de pagamento. Então, vamos falar disso no recuperador. Então, a configuração da taxa administrativa é feita no nível do credor. Então, cadastro os credores, ícone alterar em frente ao credor, aba taxas administrativas. A taxa ela sempre vai se aplicar no nível de um tipo de cobrança, que pode ser extrajudicial, pré-processual, no caso quando envolve advogado, e venda, né, para quem trabalha com securitização, terceirização de contas a receber. Então todos eles incidem taxa administrativa. E aí você coloca o atraso em dias para criar uma faixa, a aplicação, se é sobre o valor total ali pago pelo devedor, ou se é um valor específico para o principal e outro para, por exemplo, juros, multa e correção monetária. Então, normalmente o mais comum é sobre o valor pago pelo devedor, o valor recebido, e a taxa propriamente dito. Então, vamos analisar essa primeira linha. Então, para dívidas extrajudiciais, cujo atraso máximo negociado no acordo está entre 0 e 180 dias, o valor da minha comissão é nada, 0%, sobre o valor total recebido pelo sistema, né, pago pelo devedor. Já a linha de baixo é um pouco mais didática, então, de dívidas de 180 dias a 365 dias, o valor da comissão é de 16% sobre o valor total pago pelo devedor, recebido pelo sistema. Então, isso aqui é um exemplo de configuração, tá? E onde que isso vai acontecer de verdade? Então, na hora que eu fechar o acordo e salvar, ele vai registrar a taxa que ficou referente àquele acordo, e a hora que eu fizer o pagamento, né, fazer uma baixa manual, esse valor vai ser refletido lá no relatório financeiro. E se você tivesse um meio de pagamento integrado, você receberia esse valor no split de pagamentos, né, na regra de divisão automática que vai cair na sua conta e o restante na conta corrente do credor, por exemplo. Então vamos simular isso. Então vamos pegar um devedor qualquer, eu vou até deixar essa aba aqui aberta, vou abrir numa outra aba a negociação. Então vamos entrar aqui no devedor, vamos na tela de negociação dele, adicionar acordo. Vou pegar apenas uma única dívida extrajudicial,
que está em atraso há 370 dias, tá? Aqui nos honorários eu vou zerar, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre honorários. Então vai ficar um valor total aqui de R$ 1.238,34. E desse valor aqui, digamos que eu vou parcelar em duas, tá? Só para facilitar aqui o entendimento. Então vai ficar duas de R$ 219,17. Então eu vou clicar em salvar e já vou analisar aqui a tela de detalhes do acordo, que aparece quando eu salvo. Notem que ele já registrou para mim a taxa que foi aplicada de taxa administrativa, que foi a faixa que é de 19% sobre o valor total pago por cada parcela. Então, realmente, isso aqui faz sentido. Ó, 370 dias de atraso, então pegou a faixa 3, que vai de 366 até 1.095. E agora, vamos lá então no botão parcelas para simular uma baixa dessa parcela. Então vamos marcar que ela foi paga hoje, né, dia 25/8, o valor cheio dela é de 619, e agora onde que isso aqui aparece? Lá no relatório financeiro. Então se eu for lá no relatório financeiro e analisar todos os pagamentos feitos hoje, já listou aqui para mim que na data de hoje esse devedor cliente testes fez o pagamento de quanto? De 619,17, que gerou uma comissão de 19% referente ao valor de 117,64. Então, se ele pegar o valor pago menos 117,64, é o valor líquido que compete ao credor, 501,53. E se isso aqui fosse feito via boleto automático, né, da ZUP ou do Asas, ele ia incidir também o valor do boleto. Ia descontar aqui um valor e esse valor ia ser descontado de um dos dois, dependendo da configuração que você fez do seu meio de pagamento automático. Então, taxa administrativa pode ser evidenciada aqui. Eu vou só desfazer esse pagamento, tá? E estornar e cancelar esse acordo. Então vou desfazer aqui, vou estornar essa baixa, eu vou cancelar o acordo, tá? Para a gente liberar essa dívida para um novo acordo. E agora também eu vou só tomar a liberdade de falar um pouco sobre taxa administrativa de valor extra por parcela. Então, às vezes, tá? Eu vou pegar o alterar aqui dessa faixa que a gente usou no exemplo. Às vezes, a empresa, né, tem a necessidade de colocar um valor a mais para cada parcela do acordo para compensar essa taxa financeira. Então, digamos que a sua operação permite você aumentar o valor de cada parcela em R$ 4 para compensar o valor ali do boleto do Asas ou da ZUP. Então, para fazer isso, para cada taxa administrativa das suas faixas, né, por exemplo, as extrajudiciais, você vem aqui no campo valor fixo por parcela extra, muda ele para R$ 4 e salva. Com isso, todos os novos acordos, então, vão ser gerados sempre com R$ 4 a mais por parcela, e esse valor entra como taxa administrativa, entra como comissão, e você usa sempre para descontar da taxa administrativa o valor da taxa financeira, da taxa do boleto. Com isso, você resolve o problema, tá? Lembrando, né, sempre da legalidade disso, né? Sempre valida com o seu credor se ele tem isso previsto em contrato ou coisa do tipo. Então, com isso, a gente encerra a discussão de taxa administrativa. Agora a gente vai falar sobre honorários. Então, o honorário, diferentemente da taxa administrativa, ele não onera o credor, ele onera o devedor. Então, ele aumenta o valor da dívida em tantos por cento, e esse valor a mais, ele é retido, então, como comissão para a sua empresa, né, para o seu escritório de advocacia. É muito comum no cenário de advogados. Então essa configuração ela é feita também no nível do credor, só que agora é no alterar, aba parâmetros globais. Faz uma busca por honorários, ó, honorários. E aí o principal parâmetro é o valor máximo de honorários. Então digamos que você vai definir aqui igual eu, de 30%. Então, toda vez que você for fazer um acordo, você vai aumentar o valor daquele acordo em 30% a mais, e esse valor vai ser retido como comissão para o seu escritório de advocacia.
Existem vários outros parâmetros aqui para definir o comportamento de honorários, tá? Eu citei até no início do vídeo, que define, por exemplo, o valor mínimo de honorários para você cobrar pelo menos, digamos, 10%, para você, por exemplo, colocar o valor de honorários automaticamente no valor corrigido das dívidas, para ela não ser corrigida só com juros, multa e correção monetária, para ele também embutir esse valor de honorários para facilitar o cálculo, né, e a conversa com os devedores durante uma ligação. Também existe parametrização para você incluir esses honorários no demonstrativo de débitos como uma nova coluna, também para evidenciar a necessidade do pagamento desses honorários. Então, tem vários parâmetros aqui que vale a pena dar uma lidinha com calma, tá? Nesse vídeo eu quero focar no valor efetivamente dos honorários para vocês verem essa comissão na prática. Então, o meu já está definido com 30%, vamos manter assim. Agora eu vou fazer um novo acordo para aquele mesmo devedor de testes, tá? Então vou entrar lá na tela de negociação dele e agora adicionar acordo. E agora, olha só, ele pegou então aquelas minhas duas dívidas, tá? Uma de 500, outra de 1.025, somou tudo, deu 1.878, já somando juros, multa e correção monetária, e em cima desses 1.878, ele aplicou 30% a mais. Então, 30% a mais sobre isso foi 563, que somado, né, com esse 1.800, foi a 2.441,63. Então, esse é o valor, digamos, à vista hoje para pagamento, com o valor total de honorários. E aí, digamos que eu vou fazer esse acordo e eu não vou dar nenhum desconto, vou fazer um parcelamento simples em 3 vezes. Então, vamos colocar aqui parcelas 3, vão ficar 3 parcelas de R$ 813,88. Então, o sistema já calculou o valor de honorários. Esse valor de honorários vai ser distribuído igualmente nessas minhas 3 parcelas. Então, vai ser 563 dividido por 3. Cada um vai descontar, então, esse valor de cada uma dessas parcelas de 813. Vamos ver isso na prática? Vamos clicar em salvar. Olha só, nesse meu exemplo aqui, ele aplicou a taxa administrativa de 19%, né, que estava lá previsto na minha taxa administrativa, e também somou os 30% a mais, que foi 563. Então, nesse meu exemplo, eu estou tendo duas comissões, uma de taxa administrativa, outra de honorários. Eu poderia ter, por exemplo, zerado essa taxa administrativa lá na minha configuração do credor para usar apenas uma comissão, que é normalmente o que acontece no dia a dia, né, de um escritório de advocacia. Então vamos lá embaixo, clicar em parcelas, tá? E aí já notem que para cada parcela ele já calculou automaticamente o valor de honorários que compete a cada uma delas, tá? Então esse aqui é o formato de distribuição igual, tá, para cada uma das parcelas, sem concentrar esse valor nas primeiras. Esse é o formato ideal para você utilizar com um meio de pagamento automático. E aí, nesse caso, se eu fizesse aquela mesma simulação de fazer a baixa de uma parcela e analisar o relatório financeiro dela, a gente vai evidenciar essa comissão aqui. Então, olha só, na data de hoje, o devedor de testes fez um pagamento de R$ 813, sendo que R$ 187,82 é honorário, 154, que é aqueles 19%, é taxa administrativa e o repasse líquido para esse credor é de R$ 471,42. Então, bem simples, né? Vamos agora desfazer isso para a gente falar sobre essa parametrização de concentrar, tá? Então, vamos lá no acordo, vamos fazer o estorno dessa baixa, vamos cancelar esse acordo e vamos falar que foi uma demonstração. Então, eu poderia ter parametrizado o meu sistema em user perfil personalização para que, deixa eu ver aqui, na verdade não é em user perfil, tá? É no cadastro do credor. Então aqui nas
nos parâmetros globais. Um dos últimos campos, olha só, é a forma de distribuição de honorários nas parcelas do acordo. Então, eu estou usando a opção de distribuir igualmente o valor dos honorários em todas as parcelas do acordo. Mas, se você não fosse usar um meio de pagamento automático, talvez você quisesse usar essa segunda opção, que é concentrar o valor nas primeiras parcelas de acordo. Então, naquele meu exemplo, aquela parcelona de 800 e poucos reais, ela suportaria 100% dos meus honorários, que era de 500 e poucos reais. Então eu poderia descontar os 500 reais já na primeira parcela, deixar um valor líquido para o credor de 300 reais ali aproximadamente, e depois as outras duas parcelas integralmente redirecionar para o meu credor. Então, num cenário onde você não utiliza, por exemplo, um meio de pagamento automático, isso aqui talvez possa fazer sentido para você. E a configuração do meio de pagamento, né, ela sempre tem esse responsável pelo pagamento da taxa financeira, taxa do sistema, que é o boleto. Então você pode definir se é o credor que vai arcar com isso, se é os honorários de assessoria ou se é a taxa administrativa. Então é daqui que ele vai descontar de alguém o valor dessa taxa do boleto. Então, no seu caso, né, se você estivesse trabalhando apenas com honorários e estivesse distribuindo igualmente, você poderia usar aqui que o responsável é o honorário da assessoria, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a diferença do que é uma taxa administrativa, o que é um honorário, o que é a taxa financeira, né, a taxa do boleto. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento desse recurso de comissões e agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte. Tchau, tchau.